Olá, pessoal! Retornando, que todos sejamos felizes neste ano de 2024 e nos demais anos vindouros. Continuando as atividades de pesquisas e estudos realizados em 2023, iniciamos 2024 dando ênfase ao lúcido reconhecimento de nossa coexistência multidimensional, como expansão de nossos conhecimentos adquiridos nesta dimensão intrafísica na atual existência. Portanto, sejam bem-vindos. Relembramos que na vida humana não existimos simplesmente, apenas coexistimos, ou mais do que isso, né? Coexistimos interdimensionalmente. E que a vida é cognição. Quanto mais vivemos, tanto mais sabemos. Então, vivamos a vida. Tudo bem? Léxico de Ortopensatas, uma das nossas obras básicas em nossas pesquisas. Como um dos pesquisadores da consciência, eu, Zanite Zumba, agradeço em nome dessa assistencial equipe coordenadora a participação de todos, né, de todas as consciências com as quais convivemos, né, no passado, estamos convivendo no presente e vamos conviver no futuro. Espero que por merecimento, tá? Consciências intra e consciências extrafísicas. Que todos nós estejamos unidos em prol de uma humanidade melhor, mais evolutiva, mais unida, mais homeostática, em paz ou de paz, convivendo harmonicamente, mesmo no meio dos antagônicos. É daí onde tiramos o mérito. Muito grato. A nossa abordagem de hoje visa esclarecer e expandir o tema generosidade, que é a melhor inserção do processo evolutivo pessoal, do processo evolutivo nosso, pois nós todos devemos ser generosos com todos. E já começamos fazendo aquelas perguntinhas de praxe, né, para a reflexão. Você quer evoluir? Certeza? Que tal melhorar a sua capacidade de perdoar? E também ampliar a sua escala de generosidade, de 0 ao infinito. Qual o seu percentual de generosidade? Tá bem? Que tal cada um perguntar a si mesmo: sou generoso ou generosa no convívio em geral? Pois quem não vive satisfeito consigo mesmo deve questionar a sua lógica pessoal de vida, de convívio, de interrelacionamento. Vamos parar, pensar, refletir, meditar e fazer uma autoanálise com autocrítica. Tudo bom? Tá bem. Então vamos lá. Vamos desenvolver o assunto generosidade. Este tema, é bom frisar aqui, nos veio por inspiração como sendo a primeira abordagem a ser realizada por nós neste ano de 2024. Para quem vai servir, né? Já respondo.
está servindo para nós mesmos que fizemos a pesquisa. Quanta coisa descobrimos sobre generosidade, tá? A pesquisa tem como base várias fontes conscienciológicas, que serão citadas no último slide, tá? Na bibliografia, com mais detalhes. Reconhecemos que este assunto, apesar de útil e oportuno e sempre útil, dependendo do valor que se dê ao tema e aos efeitos de uma atitude de generosidade, né, traz apenas informações básicas. Por isso, incentivamos vocês para mais estudos, né, muito mais estudo, como também aprofundamento, que vai variar de um para outro, buscando o quê? Autovivências constantes, experimentações pessoais, visando o quê? A ampliação do autoconhecimento. Você passará a se conhecer mais e saber se há ou não limites em você, e se há limites, se esse limite não pode ser expandido para poder fazer mais e fazer bem feito. Toda consciência, ao descobrir os efeitos benéficos da interassistencialidade, começa a praticá-la com afinco. Quanto mais a gente vai descobrindo os efeitos desse ato, né? Esse ato generoso, que deve ser constante, mais procuramos praticar, porque sabemos dos efeitos disso, das consequências benéficas que tem essa atitude, né? Esse ato ou esse atributo. Daí surge a necessidade evolutiva, inevitável, de um estatuto ou regimento mínimo de condutas, chamado Código de Generosidade Pessoal, o CGP. Ok? A gente pode até ampliar, né, a definição como sendo um conjunto de normas de benevolência, que trata da autodoação da consciência, capaz de dispor dos próprios interesses em benefício de outrem, em benefício dos outros, das demais consciências, ao já saber dos efeitos evolutivos da interassistencialidade. Quanto mais assistimos, mais somos assistidos. E assim vamos nos fortalecendo para enfrentar as barreiras, os antagonismos, as dificuldades, com essa confiança. Se você entra numa situação complexa e balança e tende a ficar desanimado, até entrando para uma depressão, muda o foco, faz assistência. Ajude a A, B ou C de alguma forma, pela tarefa do esclarecimento, o ombro amigo, financeiramente, não importa, com o que você puder. Faça isso, você vai ver o que recebe em troca com relação à melhoria de seu estado de ser. Tá bem? Então, veja bem, atitudes pró-evolução. Qual seria uma atitude pró-evolução? Educar para a generosidade, desde cedo. Filhos, irmãos, parentes, vizinhos, amigos, não importa, eduque para a generosidade. Ok? Em qualquer situação. A escola, principalmente, compartilhe o que você tem dentro de uma forma consciencial, evolutiva, justa, meritória, né? Não é sair esbanjando, dando tudo que tem, porque vai ficar sem nada. Ok? Tem que ser uma assistencialidade evolutiva, portanto, pensada, analisada. E tem mais, quando a gente tem um ato de generosidade, compartilhando o que tem com o outro, ou doando algo que tem para outro,
A gente precisa saber o que o outro vai fazer com isso, porque somos responsáveis pelo que o outro fizer com aquilo que doamos, ou que assistimos, ou que pela generosidade passamos para a responsabilidade do assistido. E a atitude anti-evolução, qual seria? Educar para a mesquinhez. Quem já não viu adulto dizer para uma criança, não, 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 isso aí é seu, não divida com ninguém, não, isso é seu, toma conta que é seu e pronto, cada um que se vire. Não, isso é uma atitude anti-evolução. Eduque para a generosidade. Divida o pão, que mais pães virão. Está dentro das leis. Tudo bom? Além de embasadas na interassistencialidade ou na interassistência, a generosidade parte de onde? Da doação. A generosidade parte da abnegação, parte da gratidão, parte do perdão, parte da prestimosidade, né? Da cosmoeticidade, ou seja, o ato de ser cosmoético, ético, cosmoético. Já explicamos aqui o que é ética, né? Está dentro das normas conjunturais formuladas por humanos na região em que se encontra. Município, estado, país. A cosmoética é uma ética cósmica. Você vai atuar em qualquer dimensão, em qualquer ambiente, algo muito mais amplo, né? E beneficente à Terra, tá? Que é sempre o que é bom para todos, tá bom? E dentro dessa cosmeticidade, você parte para a bondade, tá bom? Porque a consciência lúcida procura estar atenta a tudo isso. Porque ela sempre é interessada em aplicar a benignidade, a bondade a todo instante, né? Prioritariamente nas interrelações grupo-kármicas. Qual é o seu grupo kármico? O primeiro é a família consanguínea. E assim vai se desdobrando. Então, com aqueles com os quais estamos convivendo, devemos praticar a generosidade. E isso objetiva, tá? Se alcançar a policarnalidade, sair da generosidade grupo kármica para uma generosidade policármica, através de várias situações. Por exemplo, escrever um livro que seja útil à humanidade. Pegar um tema que seja super interessante naquele momento, mas que sirva para a expansão da consciência da humanidade. Então, policarnalidade, fazer para todos, seja de interesse de todos. Evidentemente, quando a gente fala de todos, tem uns que nem não ligam para o que é evoluído, né, o que é prioritário, prioriza outras coisas, tá bom? Mas aquilo que você pode deixar ostensivo e saber que não vai haver nada para lhe perseguir. Vai ser evolutivo. Qual o seu percentual de generosidade? Vocês já fizeram essa pergunta para si? Já há heteroperdão integral? Ou heteroperdoamento integral? Ou seja, você já perdoa, independentemente do que foi feito para com você, de mal, de ruim, aquilo que você não gostou, você perdoa. Para chegar a esse ponto, basta compreender como funciona o universo. E para a reflexão, ver o lado bom não significa que se esquecerá de enxergar também o lado ruim. Então, você procura ver o que há, né, o bom e o ruim, para melhorar o que já está bom e amenizar o que está ruim. Isso é especialidade, isso é generosidade. A generosidade cria muitos filhotes positivos, entre extrafisicamente, tá? Valdo Vieira. Bom, a generosidade se inicia, como já antecipei um pouco,
pelo grupo karma, né? O grupo karma mais próximo, o familiar, né? O consanguíneo, para depois alcançar um conjunto maior de pessoas. Tal raciocínio é sustentado a partir da premissa de que a consciência não trata bem quem está perto de si, aquela consciência, né? Que não trata bem quem está perto de si, começando, por exemplo, pela educação e a cordialidade, como é que essa consciência há de pensar na interassistencialidade como um todo e de forma mais ampla? Dá para perceber, né? Quem trata mal os próximos, aqueles que estão mais próximos ali, os familiares e tal, né? Não tem condições, não vai ter o hábito de tratar bem os outros, né? O grupo mais externo ao seu grupo específico. Então, vejamos quem é quem pela forma como trata as pessoas, desde as pessoas mais simples às pessoas que têm uma certa autoridade na sociedade em que se vive. Quem menospreza os membros da família nuclear tende a desprezar os componentes da humanidade. E isso evidencia a antiassistencialidade. Desprezou A, B ou C, isso é antiassistencialidade. Não está fazendo assistência, e sim anti-assistência. A generosidade pode ocorrer, ou pode até parecer, paradoxal, tá? Quando a consciência age simplificando o que é complexo. Imagina você chegar em uma situação X, complexa, tá? E facilita o processo, no lugar de piorar. Isso é generosidade. E parece paradoxal, não é isso? Ou como assistente, né? Ser assistente generoso de um assistido, se eclipsear ou eclipsar, que é ofuscar seu próprio brilho, né, em favor do assistido. Sai de cena para o assistido aparecer, apresentar o que tem, né? Não fica ofuscando os outros. Não se retrai e deixa realmente quem precisa aparecer, aparecer, vender seu peixe, apresentar seu trabalho. Ok? Então, alguns paradoxos. O paradoxo da complexidade, né? Ou seja, o paradoxo da simplificação da complexidade. Simplificar o que é complexo. Isso é um paradoxo. Mas tem outro, que é o paradoxo de o assistente generoso transferir o brilho de si em favor do assistido, coisa que a gente explicou aí, para ficar de forma bem enfática e objetiva. Entre seus traços, traços da consciência generosa, tá? Há características de autoconfiança. Aí vem o autoteste, né? E qual seria esse autoteste? Seria fazer essa pergunta aqui, a si mesmo. Eu demonstro generosidade sem mesquinhez, com toda a autenticidade, ou ainda sou mesquinho? Pensemos nisso. Bom, e quais seriam os estágios da mega fraternidade? A amizade, a solidariedade, a generosidade, a interassistencialidade. Olha, tudo dentro do mecanismo maior, universal, cósmico, que é a mega fraternidade. Quando se pratica isso, se está em contato, em conexão ou interligado com as consciências mais evoluídas, aquelas que nos inspiram para o melhor, de acordo com o nosso nível evolutivo. Tudo bem? Prestimosidade é generosidade,
Ser prestativo é ser generoso, né? E evolução? A evolução é generosidade. Então, consciência sem bondade é abelha sem mel. Terei do léxico de ortopeçados. Vamos adiante? Alguns exemplos abrangendo os mais variados tipos de assistência inerente à doação. Então, vamos lá. Sobre a anticonflitividade. O anticonflitivo, né? Para evitar conflitos quanto aos débitos, né? Oriundos de dívidas já contraídas. Então, veja bem, como faríamos para evitar ou para ser generoso em um momento de evitação de um conflito? Bem penhorado, vamos lá. Há um bem penhorado, tá bom? Proceder ao levantamento, né, de um bem penhorado, que existe, ou liberação de objeto gravado com ônus de penhor, devolvendo ao assistido a posse e a propriedade daquele bem, quando notar que ele não está tendo condições de pagar. Vai deixar que ele piore cada vez mais? Tem muita gente que já foi ao suicídio por causa de dívidas. Se acontecesse uma generosidade dos devedores, quer dizer, dos credores, quem sabe, né, poderia ter evitado. No setor imobiliário, fazer o pagamento para o devedor das parcelas atrasadas do imóvel financiado por esse seu assistido. Você vê que a dificuldade que está havendo para pagar algumas parcelas, você vai lá, paga por ele, empresta, se for o caso, dá tempo para pagar. Se tiver condições, faça sua parcela de doação, retribuindo o que já recebeu na existência e em todas as outras também. E no setor judiciário? Isso tudo dentro de se evitar conflitos, tá? Qual seria o esclarecimento em relação ao judiciário? Por exemplo, quitar débito judicial do assistido, extinguindo a laide processual, para acabar com aquele processo e a pessoa ter uma vida mais liberta. Tá bom? Vamos lá para a evolutividade, né? A doação propriamente dito, patrocinar cursos. Tá? Você, quando a gente fala em produtividade, a gente fala quanto à doação para incentivar a concepção da programação existencial. Quer dizer, para fazer com que a gente, ou seja, nós mesmos, caminhemos para a execução de nossa programação existencial, fazendo a generosidade, aplicando, executando a generosidade, o bem para os outros, facilitando a vida dos outros. A gente, com isso, está melhorando o processo da programação existencial evolutiva, tá? Então, seria o quê? Patrocinar cursos conscienciológicos, por exemplo, tá? Cursos os mais diversos possíveis em prol da evolução da pessoa. Eu estou puxando para o campo da evolução, nem estou falando do campo profissional ainda, tá? Lá na frente eu dou esse exemplo, tá bom? Pagar sessões, pagar terapias de alguém que precisa, você nota que a pessoa está em desequilíbrio. Vai lá, paga uma terapia, uma consciencioterapia dessa pessoa que está sendo assistida por você ou que vai ser assistida por você. Tá bom? Quanto à fitoconvivialidade, ou seja, convivência com a natureza, o que você contribui? Como nós podemos contribuir para
uma convivência sadia com a natureza. Tá bem? Cuidados com as plantas, regar com cuidado, reconhecer as plantas como princípios conscienciais e não apenas fazer isso por obrigação, né? Evitar pisar na grama é um ato generoso. Por que pisar na grama? Só porque é macio? Mas está pisando em algo vivo, em um princípio consciencial. Plantar árvores frutíferas, né, no jardim da casa, no quintal da casa, se der, e quem mora em uma casa, em apartamento, ter plantas, né, e cuidar delas. Tá bom? Bom, e com relação a nós, como consciência completa, né, com todos os veículos de manifestação, nós, holossoma, conjunto dos corpos de manifestação, que é a doação visando a saúde do assistido por completo, saúde mental, psicossomática, energética e somática, com os exercícios físicos, né? O que a gente poderia dizer? Doar, né? Doar sangue, por exemplo. Doar ou participar de campanhas para doação de sangue, né? De órgãos, de próteses, tudo bem? Plano de saúde. Pagar ou contribuir com o plano de saúde para quem desse plano precisa. Os familiares, principalmente, amigos, tá? Pessoas que precisam e não podem pagar por ter uma aposentadoria tão baixa. Quanto mais idoso, mais se precisa da saúde, né? Chegar junto, o dinheiro está sendo muito bem investido e isso está sendo uma retribuição do que você recebeu durante toda a existência ou todas as existências que teve. Tá? E tratamentos, né? Proporcionar tratamentos de fisioterapia, né? De psicoterapia, de odontologia, enfim, na área da saúde por completo. Bondade significa mega inteligência. Quando você vê uma consciência sendo bondosa, ela está usando a sua inteligência de forma avultada, né? Uma mega. Isso é grandioso, né? Então, ela reconhece que a bondade é um ato humanitário, é um ato consciencial e evolutivo, porque engloba os seres humanos, os animais e os vegetais. Vamos para o penúltimo slide. Doação como aporte intelectual. Aí entra a parte dos cursos, né? A intelectualidade em si, né? A pagar as despesas do colégio ou da universidade, alguém que realmente é estudioso e não pode frequentar, não está podendo continuar os estudos. Chega junto, dá chance para... Olha que investimento, tá? Patrocinar cursos, né, para formação profissional, pós-graduação ou mestrado. Custear cursos de idiomas, né, fazer doações de livros, está dentro das doações, né, no contexto intelectual. E vida social do assistido, né, a sociabilidade do assistido. Aí entram vários aspectos inerentes à vida social, né, de cada ser, incluindo aí a criança, o recém-nascido, tá? Preparar com desvelo o quarto do recém-nascido, não só do seu filho, mas de um amigo, de um parente, entende? Ameniza as despesas, né? São boas-vindas de chegada dessa consciência. Olha que coisa interessante, né? Aniversários, patrocinar festa, surpresa de aniversário para quem? Para as pessoas amigas, pessoas alegres, divertidas, que estejam precisando. Duplistas. Os duplistas devem fazer isso, né? Entre si, né? Aquelas surpresinhas agradáveis. Vai deixar bem alegre. E presentear os nubentes, por exemplo, no casamento, ou pagar a viagem de férias, férias que venham a desassediar essa consciência, ou esse casal de consciências, entende? Vale a pena. Então,
veja a necessidade do assistido e chegue para suprir. Isso é um investimento. Tá bom? Dentro da saúde financeira do assistido, que diz aqui a sustentabilidade, tá bom? A herança, né? Incluir afilhados ou sobrinhos sendo beneficiários em testamento. Tá? Olha que coisa nobre. Tem gente que tem tanta grana e deixa para quem, né? Doar imóvel para resguardar a moradia da pessoa necessitada. Aplicar em conta poupança o título, quer dizer, a título de assegurar um bom curso universitário, um bom futuro para alguém, tá? Que venha fazer por onde, né? Que mereça, que se esforça, mas não está conseguindo. Aplicar em conta poupança, né? Que eu já falei, mas aqui é previdência, pagar a previdência privada, garantindo o futuro imediato, né? Dessa consciência, daquela consciência que você escolher para ser assistido. Tá? E aqui vem a convivência sadia com os animais, que é a zooconvivialidade, o zooconvívio, né? Convivência sadia com os animais. Tá? Seja um exemplarista nisso, trate bem, cuide bem, porque os animais são princípios conscienciais e nós já passamos por isso. Nós já fomos animais, apesar que ainda somos. E alguns de nós são muito mais do que certos animais nesse nível evolutivo. Então, os animais, né? O que a gente pode fazer? Contribuir com organizações não governamentais cuidadoras de animais abandonados, por exemplo. Você não pode cuidar de um animal abandonado, tem quem cuide, então incentive, empregue recursos ali para que possa cuidar melhor, já que são especialistas e voluntários para isso. Os insetos, colher com paciência as aranhas e milípedes dentro de casa e colocá-los no jardim ou quintal. Quer dizer, a gente sai matando tudo que vê pela frente, como se fosse um dragão. Imaginemos aqueles filmes que assistimos no passado, os dragões enormes passando em cima de formiga ou de outros que parecem pequenininhos. Tá bom? Então vamos pensar nisso. Não vamos sair matando tudo que vem pela frente só por ser um animalzinho, por ser um inseto, né? Pássaros. Colocar adesivo colorido nas vidraças, impedindo o abaloramento, né? A batida, né? E morte de pássaros. Quantos pássaros morrem por baterem uma vidraça, por não ter nenhum algo que realmente mostre que ali é um empecilho. E os pets? Aqui é importante, né? Adotar o animal de estimação carente e sem pedigree, ao invés de comprar e esnobar com mimos o pet requintado. Tudo bem? Tem gente que gasta mais com o seu pet do que consigo mesmo. Então, quer dizer, o equilíbrio, tá bom? Mas olha que coisa nobre quando alguém faz isso com um pet, por exemplo, mais carente, que esteja precisando de cuidados. Então, tenhamos generosidade assistencial. Quem exemplifica, educa. Evolução é generosidade. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para as considerações finais? Generosidade, a retribuição evolutiva inteligente. Vocês querem saber o que é generosidade? Como é que se pratica a generosidade? E quando praticar a generosidade? Vamos lá? O que é generosidade? É ser generoso retribuindo os aportes recebidos, os aportes existenciais. Tudo que recebeu, tente retribuir, facilitando para os outros que ainda não receberam ou que estejam precisando. Como ser generoso? Praticando a intercompreensão.
nos estudos, no trabalho, no convívio, e etc. Iniciando com o quê? Com a intenção interassistencial de ajudar, de facilitar a vida do outro, né? E também a intenção de doar, né? Em todas as suas ações. E quando ser generoso? Sempre que as oportunidades surgirem, sempre, não deixe passar as oportunidades, por menores que sejam. Fique atento aos sinais, chegue junto, colabore. Todas as vezes que fizer isso, estará retribuindo o que recebeu e amenizando suas dívidas pretéritas. Aqui a gente pode colocar um princípio mas vamos colocar o binômio esclarecedor, que é um binômio que vai esclarecer bem uma situação, que é um crescimento, é um crescendo. Você sai da generosidade financeira em si, porque tem gente que só ajuda financeiramente, porque tem nada mais, até grosseiro mas acha que fazendo as doações e tal, está fazendo grande coisa. Cuidado com isso. Tá? Então, você se é generoso econômico, financeiramente falando, procure fazer isso com qualidade, com satisfação, com sentimento de gratidão pelo que recebeu, gratidão pela oportunidade que está tendo de ser generoso, de assistir, de doar, de compartilhar. Sinta isso. Quanta energia vai, né? Aí você passa para a generosidade pela tarefa do esclarecimento, que é dar palestras, né, aulas, fazer esclarecimentos sobre vários assuntos para uma pessoa, 2, 3 mil pessoas, de acordo com a oportunidade. Teve a oportunidade, procure esclarecer aquele assunto que muitos estão sendo ou ainda estão carentes. Esclareça. Tá? Então, olha que passo dado, sair de algo bem material para algo esclarecedor, né? Inteligente, facilitador de uma melhoria de vida para o outro, e é policármico. Está, ó, não só intrafisicamente, como extrafisicamente. E, portanto, a perguntinha: vocês se consideram generosos ou generosas? Por quê? E com quem? Tudo bem? Pensemos nisso? Vamos refletir sobre isso? E aqui vem as fontes bibliográficas da nossa pesquisa, simples, pontuando algumas características interessantes que passam despercebidas, né? Então, são obras do Valdo Vieira. Como deve saber, o Valdo nasceu em 1932 e faleceu, ou dessomou, em 2015, 2 de julho de 2015. Ele foi médico, foi odontólogo, foi professor, pesquisador e propositor das neurociências, conscienciologia e projeciologia, entre várias obras publicadas, né? Dentre essas, a Enciclopédia da Conscienciologia, o Tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, Léxico de Ortopensatos, além da obra de César Cordioli, que é o Código Existencial do Intermissivista Lustre, aquele que realmente ficou no período extrafísico, se preparando para ressomar ou para renascer aqui, entre nós. Isso aqui muito importante. Finalizando, o perdão sincero é a primeira manifestação concreta da generosidade pessoal. Léxico de Ortopensatas. Pessoal, foi um prazer estar voltando e poder iniciar o ano trazendo um assunto que serve para todos nós, que é generosidade. Sejamos generosos para com todos, porque estaremos sendo, primeiramente, para nós mesmos. Boa noite para vocês e até a próxima explanação. Muito grato e até lá.